tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu pai, meu amigo, eu preciso olhar. Agora foi. Boa, Carla. Boa, Clara. O meu ventilador está incomodando. Não, eu não estou escutando, não, por enquanto. O pessoal que está entrando. Olha a Estezinha. Olá, professor. A Valéria ela teve um pequeno imprevisto, mas ela vai estar entrando na live ainda daqui a pouco. Mas por enquanto a gente vai começar com nós duas mesmo. E enquanto a gente está aqui se preparando, vocês aproveitem para mandar o link, né, para as outras pessoas, para as pessoas que vocês querem que sejam abençoadas também com essa live. Estou mandando aqui também para algumas pessoas. Está quente, Carla, aí? Hoje a sensação chegou a 40 graus. Nossa! Está começando a época de calor aqui já. E calor, né? Hoje a gente vai estar dando continuidade. A gente vai estar dando continuidade ao capítulo 3 do livro As Bênçãos de Apocalipse, né? Vamos estar falando sobre as outras cartas. Vamos também estar discutindo um pouquinho sobre a percepção da autora, né? Com relação a essas bênçãos. Tem sido um momento maravilhoso, né? Estarmos compartilhando desse livro, do que a autora vem abrindo a nossa mente, né? E vem nos instigando a querer ler o livro do Apocalipse na Bíblia, né? Que isso é muito importante, né? Que a gente o leia também na própria palavra da verdade. E tenho ouvido vários compartilhamentos, né, de pessoas que Sérgio, eu não tinha tido coragem de ler o Apocalipse, ou então o li, mas li rapidamente, sem nenhuma percepção, a não ser para cumprir a tabela da leitura, né? Da leitura anual. Pessoas que disseram, eu li, mas eu li só pela metade, só alguns pontos, outros eu pulava, e estão sendo instigadas a estarem lendo o capítulo inteiro e de forma realmente de devocional, realmente de ler com profundidade e observando os pontos que a gente vem trazendo aqui. E que bênção, né? Tudo isso é para a glória de Deus, né? Tudo isso é para que o nome dele seja engrandecido e essas boas novas, que é a palavra de Deus, do início ao fim, essa palavra de boas novas, né? De que temos sim um Salvador e que vamos para o céu, e glória a Deus por isso. Carla, suas considerações iniciais. Eu tenho sido assim, muito proveitosa. Confesso que eu era uma dessas que, acho que já falei até em outro vídeo, que lia Apocalipse, né, para cumprir tabela. Mas quando foi até esse ano no seminário, né, no início do ano, a gente teve a disciplina que falava sobre Apocalipse. Eu falei, aí a gente não tinha começado ainda a ler esse livro, né, da Nancy Guthrie. Aí eu falei, eu agora vou aprender
sobre agora eu vou entender. Mas aí eu vi que no seminário a gente não esmiuça, né? A gente tem mais uma visão panorâmica e assim, alguns detalhes só do livro, não se aprofunda, né? Então, confesso que eu fiquei meio, poxa, não era bem isso que eu esperava. Mas essa parte das cartas, ela é mais fácil, eu acredito, da gente compreender. E também ela tem bastante lições, assim, que fazem realmente a gente refletir, né? A respeito da nossa própria vida. E tem sido bem, bem edificante mesmo, essa leitura. Eu não sei, Sérgio, se você vai esperar, mas depois lembra de compartilhar. Não, de esperar. Porque lembra que Valéria compartilhou uma fala, até abri aqui no computador, eu acho que foi até do irmão Claudinei, o nome? Foi Claudinei? Sim, Um certo. textinho, tá aqui, é sobre Tiatira. Aí depois, se tu não conseguir, tu abre aí no computador, depois tu compartilha, que é bem interessante. Já que a gente vai falar sobre ela, né? Vamos falar, hoje vamos falar nela. A gente começa nela, né? Não foi nela que a gente parou antes dela? Foi. A gente parou, ela é a próxima, né? Uhum. Mas já que você começou, né? Já apontou para ela e qual lição você traz de Tiatira para que você tirou do livro, né? O que é que lhe chamou a atenção? Bom, o que me chamou a atenção quando lia essa parte de Tiatira é que eu acredito que seja uma realidade muito comum nas igrejas de hoje, porque quando ela fala aqui, no capítulo 2, 19, Jesus diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, aqui, a ideia que me passa, né, é uma ideia, assim, de uma igreja que era ativa, produtiva, que amava, que era fervorosa, que servia, que perseverava, né? E, e mesmo em meio ali o problema assim da idolatria, né, da própria cidade, mas o grande problema dessa igreja que Jesus vai apontar é justamente a falta de santidade, a imoralidade sexual, né, a idolatria. E eu paro para pensar que na sociedade pós-moderna que a gente vive hoje, muito relativista, e esse relativismo até mesmo na igreja, né? Essa falta de pureza, essa falta de separação, de santidade. Eu, não- eu até assim, eu não sou muito a favor de, por exemplo, vou ser crucificada aqui, mas eu não sei se eu posso falar. Por exemplo, eu não gosto, não concordo com ouvir música secular, sabe? Então, assim, eu acho que muitas coisas que a gente vai tolerando, 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 e, não é, e também a imoralidade sexual, né? Hoje os jovens são muito mais liberais, então eu vejo que é bem uma realidade comum nas igrejas de hoje. Infelizmente, mas é uma realidade. Uma falta de pureza e de separação. Não só na questão sexual, né? Mas de diversas coisas. Que, assim, você compactuando com coisas do mundo, com shows mundanos, essas coisas assim, eu não sei, eu sou dessa época mais conservadora. A gente tem visto isso realmente dentro de nossas igrejas, né? Não somente trazendo a cultura do mundo, mas também sendo invadidos de tal forma que está normalizando-se, né? Algumas coisas que a gente não deveria normalizar. Claro que a gente precisa gastar tempo com a pregação do Evangelho, com as boas novas, com ir para outras pessoas, mas também
uma frase que virou clichê, né, para a gente, que é nós somos a Bíblia que muitas pessoas não leem, é justamente por sermos essa Bíblia que muitas pessoas não leem, que precisamos ter comportamentos, precisamos ter algumas posturas que são que vai ser alinhada com o que a Bíblia vai falar, né? Que não é algo que seja divergente com a ideia, mesmo que essa ideia seja uma ideia mais do senso comum, a gente precisa sim pensar como a comunidade vai olhar nós como cristãos. Se a comunidade ela vê que aquela postura ali para um cristão não seria muito conveniente, então, minha gente, a Bíblia já nos referencia com relação a isso, né? Se está fazendo com que o outro peque, então a gente precisa lá estar fazendo as ponderações. Mas sim, essa, 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 essa carta, né, a Tiatira, foi para mim assim um choque de assim, gente, quantos a gente não vê, eu vejo mesmo, a gente está em programação, atrás de programação, atrás de programação, vocês parecem que estão vivos, mas estão mortos. Vocês é uma igreja que está lá, vivendo uma vida de amor, de fé, mas cadê o amor entre vocês? E aí, na página 78, ela diz assim: o, o fogo nos olhos e o fogo que queimava o bronze nos fazem pensar sobre a ardente santidade de Deus. O que nos leva a sentir que Jesus chamará a atenção para qualquer falta de santidade que seus olhos não podem contemplar. A despeito do amor, da fé, do serviço e da perseverança daquelas pessoas, havia um problema na igreja, um problema com relação à santidade, uma tolerância da imoralidade sexual e da idolatria. Talvez uma mulher, isso também se referencia a alguns outros textos, né? O próprio Nancy vem trazendo outras referências que vai da Bíblia toda, mas o quanto nós estamos nos vendendo por essas coisas que o mundo coloca, né? E aí, deixa eu ver aqui o textinho que o irmão Claudio Ney, ele nos abençoou Mas para se a falar gente um pouco. deixa eu Fala. falar antes de ler o texto dele, porque eu acho que o texto dele vai para vai abordar outro ponto da carta, né? Sim, Mas aí, falando aí dessa imoralidade sexual, e quando a gente pensa em imoralidade sexual, a gente pensa não é só do consumado assim, né? Mas a gente pode pensar sim, também na sensualidade que se tem, sim, na falta de pudor das. Já que a gente é um perfil de mulher, né? E eu sei que tem homens aqui ouvindo, mas a gente tem que pensar que a gente vive também num tempo onde a moda. Até falei isso esses dias para as mensageiras do rei aqui da minha cidade. Mas a gente vive um tempo assim de muita sensualidade dentro da própria igreja, as mulheres, né, não tendo muito pudor, porque a moda hoje é assim. Então, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar, e aqui fala, como você bem leu, dessa ardente santidade de Deus. O Senhor, Ele é santo, e Ele exige de nós uma vida de santidade, uma vida de pureza. E essa pureza, ela se estende também ao modo de se vestir, o modo de pensar. A gente tem visto hoje em dia uma crescente envolvimento até mesmo de mulheres com a pornografia, com essas coisas dentro da igreja. Não estou falando aqui fora da igreja, não. Mas são pessoas dentro da própria igreja. E às vezes nós mulheres que somos líderes na igreja, a gente precisa também ajudar esse tipo de pessoa, estar atenta, porque tem muitas mulheres dentro da igreja precisando de ajuda nesse quesito de santidade, de moralidade sexual. É uma triste realidade, mas a gente precisa também pensar sobre isso. E a mulher como líder, como aquela que está ali para fazer a diferença, ela precisa buscar essa santidade em todas as áreas da vida dela. Então, a gente precisa dessa vida de separação mesmo, para que a gente seja referência e que a gente também tenha
condições de ajudar aqueles que precisam. Vou só ressaltar aqui a sua frase, Carol. A gente está falando de mulheres, porque esse é um perfil onde a predominância são de mulheres. Mas que a gente vê isso também nos homens. A gente observa também esse tipo de comportamento nos homens também. Só que como a gente é um perfil feminino, a gente vai estar direcionando, é claro, a nossa fala Sim. mais às mulheres. Mas aí eu vou para o texto do irmão Claudio Ney. Eu perdi, viu, Carla? Tu quer que eu leia? Eu estava com ele aqui. Leia. Eu Tá. estava com ele aberto aqui, e agora. Ele diz assim: a carta à igreja de Tiatira nos convida a nos perguntarmos: eu tenho sido seduzido pelas vozes de dentro da igreja que distorcem a escritura a fim de justificar ou minimizar o pecado sexual ou idolatria? Que ensino eu tenho tolerado na igreja ou na mídia de consumo que é destrutivo para a noiva de Cristo e não a preparará, nem a mim em particular, para a perseverança? Não, essa parte aqui é da Nancy, né? Aí ele botou aqui: destaco esse ponto devido à relevância do local, a igreja. Não estamos aqui falando da sedução que o mundo impõe sobre o cristão, que pode ser facilmente rejeitado até por um novo convertido verdadeiro. Mas quando parte do púlpito de grandes líderes com mensagens onde o ego humano é elevado, o relativismo e as falsas promessas são lançadas. Nesse ponto, temos uma situação de extremo perigo para as almas incautas. Somente uma vida devocional na intimidade com Deus pode nos livrar desses abismos e nos preparar para perseverar até o fim, desfrutando assim das bênçãos prometidas para aquele dia. Tu achou? Achei. Então, eu achei muito pertinente, né, esse texto que ele nos enviou, essa partezinha que ele separou também, porque é isso, a gente tem relativizado muita coisa, a gente sabe que isso vem de muito tempo, né, mas que hoje ela vem com a globalização, com um acesso fácil à internet, ela acaba sendo muito mais fácil propagada. É muito mais fácil, as pessoas têm acesso. A coisa aconteceu hoje, e hoje mesmo, agora, você já está sabendo de tudo, porque você tem isso na palma da mão, de uma forma muito mais rápida, né? E justamente são pontos que fazem com que a gente reflita aonde estão os nossos olhos, aonde estão os nossos ouvidos, né? A doutrinação, a gente que estuda um pouquinho sobre como ensinar criança, como ensinar mensageira e tal, a gente sabe que a doutrinação ela acontece de várias formas. Música, né, a parte visual, de cinema, essas coisas assim. E a música mesmo, ela vem, ao longo do tempo, trazendo cada vez mais esse relativismo com a sensualidade, né? Você tinha músicas que eram um pouquinho mais sensual e agora foram aumentando, agora está uma forma que está praticamente escrachada, né? Então, você vê aí a música doutrinando as nossas juventudes, os nossos jovens, nossas crianças, de uma forma cada vez mais direcionadas para o que a gente sabe que não agrada a Deus, né? E a gente escuta nossas crianças que estão dentro da nossa igreja escutando esse tipo de música. Aqui ele até fala assim que a gente não está falando de uma sedução que o mundo impõe, mas que pode ser, mas quando parte do púlpito e dos grandes líderes. Aí aqui quando a gente pensa assim, aí a gente pode pensar nessas, né, em determinadas igrejas que claramente, né, são assim, pregam um evangelho distorcido. Mas, infelizmente, a gente tem que estar atento, porque dentro das igrejas, muitos líderes têm, e vou falar de mulheres, né? Eu gosto de falar de mulher, gente. Quem é homem, me desculpa, eu gosto de falar de mulher porque eu sou mulher, a minha realidade é conhecer a realidade das mulheres. Mas a gente vê muitas líderes, mulheres, que estão assim, em posições de liderança na igreja, que estão influenciadas pelo movimento feminista. Então, assim,
elas começam a passar ali ensinamentos que não estão assim tão em concordância, são assim Sutil. com impurezas, sutis, com impurezas ali, com ensinamentos errados, e que, como ele falou aqui, parte do púlpito, não, quando não necessariamente do púlpito, que eu digo assim, de um pastor, né, mas falando aqui de mulher, mas ali das pessoas que deveriam ter um ensinamento puro, bíblico, fundamentado somente na verdade, mas que tem muita influência e que começa aí a distorção, né? E Sim. isso é triste. É triste porque é real. É real. Então, eu penso que a gente, por isso que nós, né, aqui do Salto, a gente incentiva mesmo as mulheres a irem lá na Bíblia, estudar, buscar o conhecimento, porque, amados, eu creio que nenhuma igreja, por mais cristocêntrica que seja, vai estar livre da gente encontrar ali pessoas ou líderes que têm algum pensamento contrário. Então, a gente como é aquela cidade, agora me fugiu o nome, que Paulo, os bereanos, né? Tudo que o povo ia lá falar, eles iam lá. E a gente tem que É a ser assim. Bíblia. Não é porque o pastor é conhecido, a fulana é a bambambam, bam, bam, que a gente tem que ouvir tudo sem critério, porque todos nós somos passíveis de errar, né? O errar é humano, mas a gente também precisa estar ali buscando o conhecimento da palavra para que a gente não seja enganado, ou seja, às vezes são pequenas distorções que a gente termina sendo enredado, sabe? E sutis, né? Muito sutis. Valéria Nem entrou na nossa live. A gente ainda está no primeiro ponto, Valéria. Ainda Ainda estamos assistindo a falando fala de tia Tira. boa noite. Eu vou deixar vocês terminarem, eu vou para a segunda, porque eu já nem sei, porque senão posso ser repetitiva. Mas boa noite a pronto. todos que estão assistindo. Aí desculpem meu atraso, mas foi uma eventualidade. Agora a gente vai falar sobre a outra carta, né? Que é a carta na verdade, a Nancy colocou o título como Jesus conhece a realidade da sua condição espiritual. E eu achei interessante, né, a forma como ela aborda esses temas, né? Ela coloca esses títulos. E aqui ela está falando da igreja de Sardes, está falando sobre justamente como a igreja de Sardes estava, como na sua condição espiritual. E aí eu queria saber, Valéria e Carla, o que vocês viram que chamou a atenção do que a autora falou para vocês com relação a isso? Por que isso é tão relevante, a condição espiritual da igreja? Quando você falou, Jesus conhece a realidade da sua condição, é assim, para mim é muito impactante, porque tipo, você pode fingir o que você quiser. Você pode, né, para mim foi uma das coisas, poderia ter sido, eu sou o que vai acontecer, mas assim, saber que Jesus tem essa possibilidade, né, de reconhecer as nossas verdadeiras afeições, os nossos verdadeiros desejos e como a gente o vê, o que de fato a gente sente por ele. Ele sabe, mesmo que a gente finja, talvez, uma religiosidade, uma santidade, mas ele conhece, né? Conheço a realidade da sua condição espiritual. Você pode apresentar o que for, mas o que eu vejo é que era uma igreja que estava baseada nas suas capacidades. Eles talvez achassem que as habilidades que eles tinham, elas eram suficientes, não precisava que o Espírito de Deus estivesse ali realmente conduzindo, né? Eles já estavam num nível que eles acreditavam que estavam talvez vivos, como a gente já ouviu em outros, mas estavam mortos de verdade, né? Porque eles têm um diagnóstico bem triste, né? Porque a gente vê assim, que lá no capítulo 3, né, de Apocalipse, diz assim: fique vigiando. Aliás, conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas você está morto.
E é muito forte isso, é muito, e é como se a igreja estivesse com uma metástase de uma doença terminal, sabe? Mas que Jesus é esse medicamento que vem para mudar essa realidade, vamos entender assim, já que a gente sabe que ele era a resposta para todas as coisas. E ele vai dizer que as pessoas tinham que vigiar, fortalecer aquelas que sobraram, que estavam ainda com a perspectiva de que necessitavam de Cristo, que necessitavam da ordem de Jesus e dos discípulos, eles vigiassem até o fim, né? Eu estou colocando palavras, mas dizendo aqui no versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante. Então, ainda tinha um remanescente ali que adorava de fato a Deus. E a gente vê essa realidade, né? Nem toda igreja, vamos dizer, está tudo perdido. Tem pessoas realmente que amam a Deus e que Deus vai, no momento certo, fazer aquilo que ele tem que fazer, restaurar quem tem que restaurar, mover quem tem que mover, mostrar o que ele tem que mostrar, porque Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem. E a gente vê que aqui no versículo 4 ele diz, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, essas andarão comigo. E eu vejo que as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, mas estavam em outro lugar. Elas estavam ali dentro da igreja, iam prestar culto a Deus, mas, na verdade, os seus corações não estavam empenhados em Cristo, não estavam empenhados no reino. E é isso que a gente vê, aquela perda do apetite da palavra de Deus hoje em dia. As pessoas querem cultos curtos ou mensagens fáceis de absorver, ou que não confronte pecados, ou que não fale as verdades dolorosas, muitas vezes, sobre o evangelho e as pessoas que caminham na trajetória do povo de Deus, porque, como a gente mesmo já citou, tem pessoas que não leem Apocalipse porque se incomodam ou é desconfortável ouvir algumas coisas. Mas a gente está vendo aqui que as pessoas já não queriam mais combater pecados, né? Já estavam assim, como se fosse... não tinha mais desejo de aprender nada, algo novo, né? E a gente está vendo isso, uma geração assim, que quer assistir mais coisas, assistir vídeo e fazer aquilo, mas não tem paciência para ler um capítulo da Bíblia, acha entediante, ou eu acho super divertido ler a Bíblia. Eu acho, assim, extraordinário ler a Bíblia. Mas muita gente vê a Bíblia como uma coisa, um livro chato. A verdade é essa. E não são pessoas não crentes, né? São crentes e até que faz assim, tá sem sono, vai ler a Bíblia que dá sono. Essa é a receita do tem gente que tem essa ideia, né? É tão chato que dá sono. Vai lá. Eu já ouvi essa frase, viu? Eu já ouvi, infelizmente. Então, e sobre essa igreja, eu imagino assim, sabe, gente? Eu imagino que essa igreja, aquela igreja assim, que a pessoa olhava, parecia aquela super espiritualidade, sabe? Aí a pessoa começa a frequentar aquela igreja e tal, e começa a ver que é só aparência, só fachada. E às vezes a nossa vida também é assim. Às vezes as pessoas nos olham e pensam assim, uau, fulana parece ser, maravilha. Ela está sempre na igreja, ela sempre isso, sempre aquilo, mas aquilo ali é só uma fachada. A vida dela com Deus, realmente, como Valéria falou, não tem prazer na leitura da palavra, não tem vida de oração, não tem uma busca assim, de intimidade. E a gente vê muitas pessoas, muitas mulheres religiosas na igreja, e outras assim que, infelizmente, nem sabe por onde começar. Então, às vezes, a gente olha e parece, sabe? Tanto uma igreja parece, mas quando você começa a se aproximar e ver de perto, vê que é tudo sepulcro caiado ali, é só aquela aparênciazinha assim, mas no fundo está morto. Não tem a vitalidade do espírito, né? Essa ideia, essa
questão aqui, quando ele fala assim, você tem a fama de estar vivo, Isso, é exatamente isso que você fala. E, ao mesmo tempo, eu acho que nem eles estavam percebendo que eles estavam tão apáticos, sim. tão sem uma adoração verdadeira, né? Até Estavam porque se não lê a Bíblia, se não lê a Bíblia, não sabe da sua verdadeira condição. Porque à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, é que ela vai assim nos mostrando ali quem de fato nós somos, aonde a gente precisa se alinhar com a verdade. Se a gente não tem isso, a gente vai achar que a nossa. Porque é muito comum a gente, quando a gente quer fazer uma análise espiritual da nossa vida, sabe o que que a gente faz? A gente não se compara com a palavra, né? É Eu vou verdade. me comparar, com eu alguém. vou me comparar, eu vou me comparar assim. Sabe aquela irmã que mal aparece na igreja? Quando aparece, aquela que, sabe, toda apática. Então, aí eu olho assim para ela e faço, eu tô bem, porque eu isso, eu aquilo, eu não sei o quê, fulano, não sei o quê. Só que a gente se compara com aquela que não, né? Que está numa Uhum. condição pior do que a gente, mas na verdade a gente está igual a ela, Ou sabe? pior, Então, assim, né? a gente não se compara, a gente não olha para Jesus, não olha para a palavra e pensa assim, peraí, deixa eu aqui analisar a minha vida aqui no espelho da palavra, peraí, né? Como é que eu estou, de fato? Aí esse é o grande problema. Por isso que às vezes a gente acha que está tudo bem na nossa vida, quando na verdade não está. O assustador é não E perceber. Esse é o assustador. inclusive, foi uma coisa que eu abordei com alguns jovens aqui, é que às vezes a gente acaba sendo ativista religioso para justamente esconder a sua falta de intimidade com Deus. Aí eu não leio, por conta do pecado, eu não estou conseguindo ler minha Bíblia, por conta do pecado, eu não estou conseguindo falar com o Pai, por conta do pecado, eu acabo me constrangendo e existe ali uma opressão a qual eu não consigo ter acesso a isso, acesso a essa intimidade com Ele. E nos custa, como seres humanos, ir atrás disso, ir atrás de pessoas que nos ajudem para chegar junto, né? E estarmos orando e voltando à intimidade com o Pai. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai para culto dia de segunda, dia de terça, dia de quarta, dia de quinta, dia de sexta. Aí sai de um culto, vai para outro. Aí vai para outro, vai para vigília vai para outro que tá. Aí vai indo, emendando uma coisa na outra para suprir justamente a sua não intimidade com Deus. Para suprir Agora, no justamente. versículo 3, ele traz um antídoto, né? Tá aqui, ó. Sim, Lembre-se, arrepende. pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. A prescrição de Jesus é treino de força. Continue lembrando, rememore a palavra, aquilo que eu disse, as minhas promessas, as verdades que fundamentam a sua fé, né? Então é isso que Carla falou, não adianta você ficar indo para a igreja, mas você não conhece o Deus da Bíblia que você diz que lê, mas você não conhece a palavra. A gente não pode deixar a responsabilidade de conhecer Deus a partir das pessoas que a gente assiste, ouve ou vê, ou é liderado nas nossas igrejas. A gente tem que desenvolver essa intimidade, que esse é o segredo. Aquele que tem intimidade com Cristo é esse que vai habitar com Ele, é esse que vai viver com Ele, né? Se você não tem essa relação de intimidade, a religiosidade jamais levará você ao céu. O que liga você a Deus, ao céu, é a pessoa de Cristo e a relação que você desenvolve com Ele, a um ponto de você pensar tanto quanto Ele e dele estar em você, que quando Deus olha para a gente, não nos vê o Filho dele, né? Então, eu vejo que Deus, ele está aqui, né, através da sua palavra, revigorando esses crentes, aqueles remanescentes. Olhe, não está tudo perdido. Tem alguns que estão assim, mas vocês não entrem nessa fadiga espiritual. Vocês lembrem daquilo que vocês aprenderam, daquilo que vocês ouviram. Porque apesar dos poucos que se permaneceram fiéis, eles precisavam vencer a preguiça. Literalmente é isso aqui. É uma igreja que ficou no mecânico e às vezes a gente vê muito isso. A igreja tem um calendário que se repete todo ano. Cadê a criatividade?
cadê a maneira de trabalhar para o Senhor com novidade? Porque todo janeiro é a mesma coisa, fevereiro não é possível. Segunda, terça, quarta, sempre os mesmos eventos. Às vezes tem irmão que quando é líder há muito tempo, é aquele mesmo formulário de 1997 que ele usa em 2024. Por quê? Para que eu vou mudar? Então, acho que a gente precisa ver as coisas do Senhor de uma maneira que ele não é novidade de vida. Então, eu acho que a gente não pode entrar num meio em que a gente ache que a igreja é assim, é bater um cartão, sabe? Me lembra uma pessoa que trabalha no emprego que não gosta mais, que está indo só para preencher a lacuna do que estão falando dele, se estão vendo se ele vai ou não vai, mas na verdade, por ele tanto vazia tá ali. Então, para que essa hipocrisia? Para que essa... Não, eu quero adorar a Deus e amar a Deus de verdade. Quero servir de verdade, né? E uma coisa que você Aí, falou aí, Valéria, você falou aí só, rapidinho, só para não esquecer, Sérgio. Você falou aí que a religiosidade não leva para o céu. E também a gente vê, né, quantas mulheres estão sem desfrutar de uma vida plena de Deus, sem ter plenitude no casamento, na sua vida pessoal, justamente por viver essa vida de religiosidade. Porque a religiosidade, a gente, lógico, o nosso alvo é a eternidade, mas a vida eterna, ela começa aqui na Terra, quando a gente começa a desfrutar desse relacionamento com Cristo e a nossa vida ser transformada aqui, porque a gente vai sendo transformado diariamente e vivendo dia após dia a novidade que o Senhor tem para nós de vida. Então, se nós mulheres queremos ter uma vida transformada, fazer diferença na vida dentro da nossa casa, fazer a diferença naqueles que estão ao nosso redor, ser de fato mulheres que discipulam, que são exemplo, que são referência, isso aí a gente não consegue com a nossa força e fazendo e tendo uma vida de religiosidade, mas uma vida de intimidade com Deus, de transformação, que vai gerar uma transformação pessoal genuína, que vai vivificar de fato a nossa vida, né? Para que a gente não seja vista como morta, mas de fato como mulheres vivificadas pelo Espírito Santo de Deus, que aí e isso sim é possível se a gente desenvolver uma vida de intimidade com Deus, não de religiosidade. Verdade. e aqui na página 83, ela coloca assim, né? Que eles colocassem em prática o antídoto, né? Que eles colocassem em prática as verdades fundamentais do Evangelho que outrora os revigoraram, bem como que se afastassem da preguiça espiritual. Essa frasezinha, preguiça espiritual, para mim ficou assim marcado desse livro, dessa carta a Sardes, porque a Bíblia nos mostra claramente, vocês precisam encucar, você precisa viver uma metanoia, ou seja, você precisa lutar contra o que você quer fazer, porque não é o que você quer fazer, é o que Cristo quer fazer através de você. A gente precisa nos humilhar, sermos servos realmente, nos colocar como servos para o que Deus quer que a gente faça, não que é o que a gente quer somente pelo nosso próprio ego. Então, mas isso não é fácil. E isso, como seres humanos, sabe que exige esforço. E se exige esforço, a gente não quer, né? É mais fácil não fazer, né? Mas também tinha o desafio, né? Aqueles que perseveraram ali, aqueles pequenos que sobraram, eles eram perseguidos pelos outros que estavam dentro da igreja junto, o que dificultava ainda mais, né? Eu sei que a gente não tem como discorrer tantas coisas, porque poderíamos passar a noite só falando de uma igreja. Mas é verdade. Eles têm pouca força, mas eles guardaram a palavra e não negou o nome de Jesus. Então, que isso fique no nosso coração. Que a gente que a gente guarde a palavra e não negue o nome de Jesus. Essa é a parte que tem que ficar diante dessa situação em Sardes, né? Se a gente for trazer para a gente. E agora a gente vai abordar a igreja de Filadélfia, né? É um nome bonito, né? E o título que ela colocou... É a mais
é a melhorzinha, né, de falar. Essa é tão boa. E o título que ela colocou para essa carta foi ela, a autora Nancy, né? Ela colocou: Jesus sabe o reino com o qual você está Comprometida. comprometido. Hum. Eu não vou falar agora. Valéria e Carla, o que vocês é, viram nesse texto, nessa parte do texto, nesta carta também, no próprio livro, na própria Bíblia? O que vocês querem falar sobre isso? Eu não sei se a gente já falou no início lá, né? Mas, tipo assim, todas as características de Jesus, acho que a gente falou. É Falando. justamente aquilo que a igreja está precisando, né? Na introdução. E aí ele fala: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, ele tinha moral para falar, porque era um santo que estava falando, era aquele que tem a verdade que estava falando, né? Então, embora eles estivessem fracos, né, a igreja ela permanece fiel mesmo e não tem repreensão. É a primeira carta que a gente está vendo aqui que não vai ter repreensão. Já pensou a gente receber esse boletim de Deus? Que maravilha, né? Não ter nenhuma, olha, isso aqui, não, 10. Sei que 10 não vai ser em tudo, né? Não temos essa condição ainda até a glorificação, mas é muito bom você ouvir do próprio Senhor ele dizer: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha, que palavra de esperança, que palavra de refrigério para um tempo em que você pode estar sendo perseguido, né? Assim, você pode estar passando. Porque nós estamos vivendo isso no mundo hoje, na nossa realidade cristã. Teve a Olimpíada, sempre tem uma discussão e uma pauta contra a fé cristã. Na verdade, é para muitas vezes nos calar. Muitas É, vezes que os cristãos fiquem quietinhos, fica aí, que não é, né? Então, a gente vê aqui que mesmo diante dessa perseguição que nós podemos enfrentar e que muitos dos nossos irmãos já enfrentam, Cristo vai abrir uma porta, né, que ninguém pode fechar, porque mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, a gente está vendo aqui que Cristo, ele sabe o que de fato importa. O que de fato importa no momento que nós estamos cultuando a Ele, o que estamos fazendo para Ele. Às vezes a gente pensa que pode ser, né, como a gente já veio falando, muito ativismo, um cargo, um lugar, sei lá, uma doutrina específica e tal. Sei lá, a gente se apega a tantas coisas. E, na verdade, a gente às vezes esquece o que de fato importa na hora de adorar a Deus, de cultuar a Deus e de ser verdadeiro, né? Junto ao evangelho dele. Fala aí, Carla, que você Carla? ia falar. Ah, aqui eu penso, né, que essa igreja, ela era uma igreja, assim, que parecia, como diz aqui na página 85, ele diz assim, ele realmente apontou que essa jovem igreja tinha pouca força. Sem dúvida, não era uma igreja grande e que tinha a reputação de fazer grandes coisas. Talvez essa igreja não fosse composta de pessoas impressionantes, pessoas com influência ou recurso material. Talvez eles fossem poucos em números. Fica claro que tinham feito o que realmente importava para Jesus. Eles tinham mantido a palavra dele e não tinham negado seu governo e autoridade com a sua própria vida. Aí eu gosto, né, gente, de trazer aquela aplicação para a nossa vida. Às vezes a gente olha assim e pensa assim, poxa, a gente não faz algo muito relevante, a gente não consegue, assim, né, pensar, eu não faço coisas grandiosas, porque a gente vive nesse tempo de exposição de internet, né, que quem faz muito para o reino é quem tem muito seguidor, quem tem muita postagem, quem tem, né, quem recebe muitos likes aí. E é muito comum a gente se comparar, fulana faz isso, eu não faço isso, fulana prega mais que eu, fulana não sei o quê. E uma coisa que a gente precisa ter em mente, que era aqui, ó, fica claro, porém, que tinha feito o que realmente importava para Jesus. Eles tinham mantido a palavra dele e não tinham negado seu governo e a autoridade sobre a sua própria vida.
E eu penso que o que o Senhor espera de nós não é que a gente faça grandes coisas. É primeiro que a gente seja fiel à palavra, como disse aqui. A gente não negar a palavra, não se render às ideologias, ao governo mundano, não deixar se seduzir. E aonde ele nos colocar, independente das circunstâncias, a gente se manter fiel. Independente, ainda que não pareça que a gente faça muita coisa. Vamos pensar, né, da dona de casa, que não tem cargo nenhum na igreja, mas precisa se dedicar a cuidar do marido, de filho, das coisas dentro da sua própria casa. Então, aí ela pensa assim, eu não faço diferença nenhuma. Sim, amada, você faz, porque quando você se mantém fiel àquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, você não negando o nome dele, cultivando ali o seu relacionamento com ele, ainda que ninguém veja, ninguém perceba, ninguém ache o que você esteja fazendo, é isso que o Senhor espera de nós. Então eu vejo, assim, aplicando, né, esse trecho da carta a Filadélfia. Oi? A Filadélfia. Então, a gente pensar nisso, que o que o Senhor espera de nós. Eu travei? Voltou. Fale. Então, O que o Senhor espera? O que o Senhor espera de nós? Fidelidade à palavra, manter a palavra, não negar o governo e a autoridade sobre a nossa própria vida, a autoridade dele. Então, é isso que ele espera. Se a gente faz obras grandiosas para as pessoas verem, não é isso que interessa, porque, como fala aqui o texto, Jesus sabe o reino com o qual a gente está comprometido. E muito mais do que fazer. Ele quer que a gente seja. E ser aquilo que ele quer que a gente seja, não aquilo que os outros vão nos ver, né? Qual é a motivação do nosso coração, né? Quando a gente está fazendo para ele as coisas. E saber que, embora você tenha boas motivações, eu desejo fazer grandes coisas para o Senhor, mas também não olhe a sua condição, porque Deus pode fazer grandes coisas, independente da sua limitação. Porque eu sempre, muitas vezes, me sinto limitada em tantas coisas, e eu vejo que quando o Senhor quer que as coisas aconteçam e Ele quer fazer as coisas, Ele faz. A gente vê pessoas também tão simples, às vezes no jeito de falar, mas que falam de forma tão profundamente em nosso coração, né? Ou às vezes ações mesmo que a gente desenvolve junto a outros irmãos. Então, assim, não olhemos para o exterior, porque como Deus viu Davi, né, que era o mais magrinho, não era o forte, não era aquele que se imaginava sendo escolhido para ser rei, e era aquele que Deus queria porque ele entendia a motivação do coração de Davi. Então, assim, a gente também tem que ter um coração com a motivação e com também a certeza que se for você, que Deus vai usar para aquilo, independente de quem você seja, da limitação que você imagine ter, mas o Senhor, ele pode ultrapassar isso, porque ele não olha a quantidade, né? Como esses aqui. Eram poucos, mas o Senhor estava com eles, e ele ainda diz assim: gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Pense que recompensa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa ouvir da parte de Deus. E sem contar que uma coisa que eu sempre acredito, que a gente não precisa nem sequer abrir a boca para fazer diferença na vida de alguém. Às vezes, o nosso modo assim, de proceder, de lidar com as circunstâncias, quando a gente vive assim, uma vida com Deus, a gente exala Cristo de uma maneira que nem a gente percebe, mas que sem fazer nada a gente alcança os outros olham para nós e conseguem perceber a diferença. Eu me lembro que tu conheceu meu tio, né, Valéria? Aquela família que a gente ficou lá uma semana. Uma vez, na época, eu fui anteriormente lá para a casa deles, eu e minha filha, a gente foi para lá e estava minha família toda, né? Foi minhas irmãs, foi aniversário da minha avó lá. Então, eu era a única cristã na época, né? Minhas irmãs ainda não tinham se convertido. E quando eu fui embora, meu tio abraçou assim, ele falou: olha,
você é diferente. Eu não falei de Jesus, eu não saí pregando, eu levei minha Bíblia, mas não fiquei com a minha Bíblia debaixo do braço, andando dentro de casa, né? Quando antes de dormir, eu tinha meu momento devocional, a sós, assim, mas eu não fiz nada, gente, não fiz nada. Eu só fui eu mesma. E ele percebeu que existia uma diferença. Não falo isso para me gabar, não, porque não é para me gabar, é para mostrar que às vezes a gente não precisa nem abrir a nossa boca. É a maneira da gente ser que faz a diferença, que as pessoas percebem a Porque diferença. faz tudo, né? Ele faz tudo. Só é abrir o coração Se, para ele. se, Tudo der, ele faz. se der oportunidade, a gente fala, mas se não der, a gente está ali exalando. Desse jeito. Se colocar disponível, né, para o que Deus quer fazer do jeito que Ele quer fazer, não do nosso jeito. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito mesmo. Será que Mas nós estamos voltando para... entrando na porta que ele abriu para nós para pregarmos o evangelho? Porque aqui é isso, né? É porque o povo foi fiel e passou o evangelho de maneira fidedigna, né? E está vivendo ele. Porque passar o evangelho não é só falar, é viver também, né? Então, será que a gente está entrando por essa porta que ele abriu para que a gente pregasse o evangelho como eles fizeram? Eu espero que a gente, se não estivermos, vamos fazer isso, né? A partir de hoje, em nome de Jesus. E aí, dessa carta, né, a carta à Igreja de Filadélfia, eu destaquei o versículo 10 do capítulo 3, que ele diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Ou seja, aqui eles nos advertem novamente a perseverarmos. Nos traz essa bênção, né, como verdade, porque é isso que Jesus revela, a verdade. Jesus sabe o rei no qual você está comprometido. Essa é uma verdade na qual a gente precisa confiar e sempre declarar. Ele sabe realmente qual é o meu íntimo, o meu coração, sabe quando eu vou à igreja, o que aquilo realmente está sendo comprometido ou não. E ele me chama a perseverar, a continuar perseverante. E aguardar sempre, né, a palavra dele. Mas aí a gente vai para Laodiceia, vamos já caminhar para o final, porque já é 9 horas, tá? Mas vamos finalizar nosso. Terminar, né? Só falta Terminar pelo menos Laodiceia e vamos correr um pouquinho aqui, senão o pessoal não vai querer mais assistir nossas lives. Não, vai sim, tem mais coisa interessante para assistir. Nossa, a gente tá Gente, amando. e Laodiceia, minha gente, depois vocês comprem esse livro, tá bom? Vai ter o sorteio de um exemplar. Mas, gente, Vale Laodiceia é rica demais também. Vale a pena, realmente. Laodiceia, o título que a autora colocou foi Jesus sabe de quem você tem dependido. E aí, Valéria e Carla? Deixa Carla primeiro O que agora. Não, vocês vão pode considerar? falar, amada, pode falar, tá? Você fala aí. Olha, essa igreja eu não quero, eu espero, Jesus, que eu não receba esse boletim. Porque, gente, essa daqui eles talvez se vinham com destaque, né? Mas que não preciso de nada, tenho tudo. Eles estavam ali, né? E é uma coisa que Jesus se revela aqui, né? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, lembra aquela perguntinha, né? Onde você estava quando eu criei todas as coisas, os fundamentos da terra? Porque se você acha que você pode se resolver só, né? E aí ele fala, conheça as obras que você realiza, você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse alguma coisa dessas duas. Porque você é morno. E por você ser morno, eu estou a ponto de vomitá-lo. Irmãs, essa frase dá calafrio, dá arrepio na espinha.
Porque é assim, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Então era um povo que estava engajado no trabalho deles, na própria capacidade deles, né? Mas que se Jesus oferecesse algo para eles, eu não preciso de nada. Jesus sabe que eles precisam dele, dependem dele, mas eles se apresentam de uma forma como se Jesus não tem que opinar em nada, porque eles já resolveram tudo, eles sabem o que devem fazer. Mas Deus é tão maravilhoso e tão lindo que ele faz toda essa crítica e ele ainda diz no versículo 19 assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. O povo está tirando Jesus do culto, não está precisando, não está colocando ele em nada na frente, não estão sendo cristocêntricos. E aí a gente pensa que aquele versículo é para quem não é crente, e agora a gente vai entender que é para os crentes, que ele diz no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, o motivo do culto está do lado de fora da igreja batendo para entrar. E como, gente, a gente está vendo igrejas assim, que Jesus está ficando do lado de fora do templo, do culto, da liturgia, da adoração. Então é isso que ele está falando. E ele ainda disse: se você abrir, eu entro. Eu quero estar com vocês. Né? E aí, essa carta, assim, ela é muito impactante para mim, ela é emocionante também, porque a gente está vivendo um tempo desse. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão com cultos mais antropocêntricos, mais psicologizados, mais humanizados e pouco baseados baseado na escritura, no verdadeiro evangelho, naquilo que realmente Jesus deixou como exemplo e como forma de cultuá-lo, porque a gente não tem que achar como devemos cultuar a Deus, a gente precisa ler a palavra para saber, porque Deus revela como ele quer ser cultuado. Ele fala como ele quer ser adorado, como ele quer ser clamado no culto. A gente vê nas escrituras, e muitas igrejas estão caminhando para coisas humanistas e esquecendo do divino, né? Do lado de fora, ao ponto dele ter que bater na porta. Irmã Vilma, de fato, a gente fica aqui até fazendo vigília, se possível, que ela colocou. Nem se percebe a hora passar. Meditar na palavra é bom demais, é verdade. Se deixar, a gente faz vigília, viu? É isso, minha fala aqui nesse momento. Eu vejo assim que, como ela fala aqui na página 86, que ele estava enjoado pelo fato das pessoas perceberem e não ter noção alguma de como necessitava desesperadamente dele. Eles viam Jesus como um mero acréscimo a todas as coisas em sua vida que lhe trazia conforto, segurança e prazer. E na página 87 ela diz assim que Jesus vinha oferecer riqueza da graça, as riquezas da sua herança, mas por meio das suas ações e atitudes eles tinham respondido: não, obrigado. Temos poupanças que estão crescendo e confiáveis apólice de seguro. Aí, oferecendo visão para enxergar o que é bom, mas eles estavam satisfeitos. Então, isso me passa assim, a ideia de que o Senhor, ele tem tanto a nos dar, a nos revelar, para que a gente possa desfrutar nele, que a gente se contenta, sabe, com as coisas assim, com essas migalhinhas que a gente tem, que a gente acha que é tanto. Então, a gente se contenta com isso, a gente fica nessa mornidão, né? Porque nessa mornidão a gente não busca mais, e a gente se acomoda com isso, fica satisfeito com isso, a gente se gaba disso que a gente tem, quando na verdade é como uma frase que eu sempre falo, às vezes até boto em desejando felicitações, é que o Senhor, ele quer nos levar a lugares altos, a desfrutar coisas, sabe, grandiosas. E quando falo coisas grandiosas, não é coisa grandiosa no sentido material, né, ou disposição. Mas o Senhor, ele tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós,
e a gente se contenta com essas coisinhas que a gente tem, porque a gente só é como se assim, eu acrescento Jesus assim na minha vida como Um só mais uma coisa. acessório. Um Exatamente. acessório, né? Para minha felicidade, um objeto de felicidade na prateleira. Aí se É for como assim, mais um ritual, alguma coisa assim. A E não, Bíblia não é o aberta no meio da principal, né? sala, né? Não é a coisa É a Bíblia principal. aberta no meio da sala. exato, mas Ele é não só um desfruto adereço. isso, e não desfruto do que ele realmente quer me dar, da transformação que ele quer dar, da limpeza como ele quer fazer nos meus olhos, as vestes minhas que ele quer trocar, as riquezas que ele quer me dar. Tem tanto que ele quer fazer e eu fico assim, com aquilo que eu tenho, e ele ali, ó, e ele querendo, e eu, não, estou Olha, muito bem. a autossuficiência é um grande engano, né? E Jesus Exato. está aqui, poxa, quanto a gente perde de não poder experimentar da providência de Deus. Quanto a gente perde porque não tem paciência, porque não tem a cautela de esperar da providência de Deus, porque a gente toma a frente, a gente quer resolver. E uma coisa que eu percebo, que eu queria dizer aqui, é que quando a gente vê que ele diz, você é morno e eu tenho vontade de vomitar, é porque aquilo está enjoando ele. Então é alguma coisa que eles estão fazendo que está enjoando, que não está subindo com cheiro gostoso às narinas de Cristo, as narinas de Deus. Né? A gente não fala que quer prestar um culto com cheiro suave. Eu imagino que o cheiro que está subindo desse culto fede ao nariz de Deus. Por isso ele está enjoado, nauseado, ele quer vomitar. Porque o que está sendo feito não é o que ele quer, não é a adoração que ele esperava. É talvez uma adoração tão cheia de frufru, de fumaça de gelo seco, de luz piscando. Eu estou dando só um exemplo, mas não quero dizer que é especificamente isso. Mas a gente está inventando tanto e perdendo a simplicidade da palavra para que as pessoas entendam a verdade, para que elas vivam o evangelho de comunhão mais no exemplo da convivência entre igreja do que muitas vezes só na aparência. Vai para o culto, todo mundo senta, quando vai embora tem gente que não fala com fulano, ciclano não fala, depois está ali pregando. E eu imagino que isso enoje o coração a Deus, porque o que ele mais preza entre nós é a comunhão entre o corpo. Então aqui a gente está vendo que é um povo que está autossuficiente de Deus. Imagine se eles não se sentiam autossuficientes entre eles. Eu preciso de fulano para quê? Preciso de Deus, vou precisar de fulano. Eu tenho minhas condições financeiras boas, eu tenho meu plano de saúde, eu tenho minha família, meu carro, minha casa, meu trabalho. Eu vou lá, sento, olho, faço o que eu quero e volto para casa. Então a gente está vendo que os valores deles estavam totalmente diferentes daquilo que o Evangelho ensina. Né? Então é triste essa carta, como algumas outras, mas essa me toca mais porque eu acho que a gente está assim, eu acho que na maioria do que eu vejo hoje é essa igreja que se sente rica, mas no fundo, coitada, é pobre. Que se sente com tudo, mas na verdade ela é pobre, miserável, cega e nua. Como é doloroso ouvir isso, porque a gente não está ouvindo isso de João. A gente está ouvindo isso de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Então, João é um instrumento de Deus para falar conosco. E é forte isso aqui. A gente precisa gravar no nosso coração. Porque um boletim como esse, Senhor, não quero receber. Eu sei que eu vou receber nota baixa em alguma coisa, tenho certeza. Mas esse daqui, por favor, Jesus, passa de mim esse cálice, porque esse aqui é muito forte. E aqui a autora ela inicia dizendo que essa carta talvez seja muito direcionada assim para o momento em que vivemos no Ocidente. E aí eu me lembro de você, Valéria, falando o quanto nós ocidentais somos racionais com relação a alguma coisa, como gostamos de saber se Lógica. são
Lógica, isso. Lógico. Pensar logicamente sobre as coisas, só que as coisas de Deus, ela não é somente lógica. Ela precisa, a gente também precisa aprender a depender de Deus, a ter fé no que Ele No diz que vai fazer e sobrenatural está dele, né? fazendo. No sobrenatural dele, exatamente. E aí a nossa autossuficiência faz com que a gente não exercite essa fé. É. A nossa autossuficiência racional de dizer assim, não, eu estudei, eu sei, eu li a Bíblia de cima a baixo, de forma cronológica, de forma de livros, enfim. Então, a minha mente, ela é suficiente, autossuficiente, e eu não acredito em... Eu preciso ver, eu preciso ver o chão, eu não vou colocar meu pé para... Então, a gente acaba também tendo esse tipo de autossuficiência. E aí, aqui eu vou deixar uma frase da própria autora, que diz assim, eles se viam como uma igreja em destaque, que realmente não precisava de nada. Agora, imagine o semblante de cada um quando Jesus pulou qualquer tipo de elogio e passou diretamente à repreensão. Porque ela foi a carta Porque a gente tem que onde lembrar Jesus que está foi sendo lida, né? Em voz alta, né? em Lembrar voz isso. alta a todas as pessoas daquela igreja. Ela foi lida. As outras todas disseram assim: olha, vocês fizeram bem isso, mas esqueceram de fazer isso. Vocês fizeram bem isso, mas esqueceram de fazer isso e isso. Então vocês façam isso. E ela não. A igreja de Laodiceia não. Ela falou assim: olha, vocês estão errando nisso. Já foi direto para o erro. Já foi direto para o erro. E aí, mas assim, ele nos traz no versículo, já no final do versículo de 19, diz assim, né? A Valéria já leu, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, ele não nos dá as costas, ele não dá as costas à Exato. igreja de Laodiceia. Né? Ele se entrega por nós por conta desses pecados. Ele quer penetrar nossos bloqueios de autossuficiência e chegar até as áreas mais afastadas da nossa vida. Ele quer compartilhar conosco uma vida de comunhão íntima e contínua. Ele quer instalar-se bem perto para lidar com as nossas necessidades. E aí esse ponto assim para mim foi sensacional, compreender e saber que ele repreende e disciplina Quem a ama, quantos ama, quem ama. a quem ama. E a, E a gente não quer disciplina, a gente é, não quer não. repreensão, Nem a sempre a gente quer gente estar entende sempre que é bem amor, né? certinho. Nem sempre a gente entende que é amor. Mas fica, a Exatamente. pergunta que fica é: será que a propriedade material e o conforto têm impedido de aceitar a minha verdadeira condição espiritual? Será que o que eu tenho hoje está me impedindo de enxergar quem de fato, que eu não sou rica como eu imaginava, mas que eu sou miserável, cega, pobre e nua? Eu tenho que ter essa capacidade de autorreflexão em Cristo, né? É através da palavra dele que a gente vai começar a se enxergar. Quanto mais conhecemos quem é Deus, mais sabemos quem nós somos. Porque a gente vai aprendendo mais daquilo que a gente necessita que está em Deus, que a gente não tem, que a gente depende, que a gente precisa todo dia como água, como comida. Porque ele que nos criou até sabe mais do que nós mesmas o que nós precisamos, porque às vezes nem a gente sabe. Às vezes a gente tem confusão emocional, sentimental. O que eu estou sentindo? O que é isso? Não sei. Mas o Senhor sabe. E a gente precisa, muitas vezes, deixar que a gente, como diz, né? Às vezes é bom a gente estar num momento assim de reflexão do que no momento sempre entorpecido com distrações, porque a gente acaba não enxergando de fato onde nós estamos, o que a gente está fazendo. Será que Jesus tem sido uma prioridade? Será que ele realmente está sendo o centro da minha vida, do meu culto para ele como pessoa? Não só como igreja, porque aqui é aquela igreja que Jesus não está no centro. Tá claro isso aqui. Mas e na minha vida? Ele está no centro? Há uns anos atrás, eu falava que Jesus era a minha prioridade. Deus é minha prioridade. Eu sempre falava. E aí, uma vez, eu fui olhar meu planner, que eu gosto sou metódica, gosto de anotar minhas coisas. E, gente, no dia, quando eu olhava as minhas tarefas, a maior parte do tempo estava gastando comigo.
com coisas lícitas. Era estudar, era trabalho, era isso, era aquilo, era filho, era... Mas e Jesus estava num tempinho assim. Aí eu falei, peraí, tenho que rever. Eu falei que ele era prioridade e ele está ali na sobra do tempo. Então, esse povo estava usando Jesus como adereço para justificar, talvez, a igreja, os cultos, o que se fazia, mas, na verdade, não era para Cristo, era para eles mesmos. E a gente tem visto isso muito. Infelizmente, Jesus tem batido na porta das igrejas. E tem batido nos nossos corações também, porque ele quer realmente ser o primeiro lugar. Porque nosso coração vai ter sempre ídolos. É um lugar completamente que quer adorar alguma coisa. E se você não colocar Jesus em primeiro, você vai ter outras coisas. Em segundo e terceiro. A questão não é que seja só Cristo é o primeiro lugar. É isso que a gente tem que entender. Ele tem que estar em primeiro. Porque sempre a gente vai botar alguma coisa no coração. Mas a gente tem que sempre ter essa autorreflexão. É Cristo que está em primeiro mesmo? Ou são outras coisas que eu tenho colocado? Porque pode ser um filho, um marido, e você não notou. Você não percebeu. Né? Para encerrar, em poucas palavras, que a gente já está já são 9h18 já. Mas Carla ia o que eu ia falar, Carla? Fale, Carla. Não, só ia dizer assim, que quando o Senhor toma, ele toma o primeiro lugar, o centro, as demais coisas vão ajustando. Verdade. Toma o seu verdadeiro lugar. Bem colocado isso aí. Como se a gente abrisse aqui, eu teria aqui vários testemunhos para falar sobre vários pontos aí. Eu teria um testemunho enorme para falar sobre isso, mas o tempo urge. Para encerrar, em poucas palavras, o que chamou a atenção de vocês desse capítulo do livro da Nancy, né? O da Bênçãos do Apocalipse. Qual ponto assim vocês deixariam para a gente? Olha, eu deixaria você bem sucinta, tá? Eu acho que essas cartas nos mostram o quanto nós podemos estar distantes do Senhor, ou em algumas áreas da nossa vida, falhando, pecando, negligenciando, e todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Eu gosto de falar de modo pessoal. É a realidade da igreja, às vezes, sim, mas eu gosto de falar, assim, de coisa pessoal. Mas a gente percebe que mesmo naquela que só recebeu repreensão, o Senhor está sempre disponível. Então, não importa a situação que eu e você esteja na nossa condição espiritual, se a gente não estiver vivendo uma vida de santidade como o Senhor espera, se a gente tem sido morna, se a gente tem estado morta e parece estar viva, qualquer que seja a nossa realidade hoje, o Senhor Jesus, ele está à disposição e está desejoso de transformar a nossa realidade. E basta a gente se voltar para Ele. Hoje mesmo, quando acabar aqui a live, você pode aí pensar, Senhor, olha, tenho falhado nisso, mas eu sei que o Senhor é a resposta, é a cura que eu preciso para isso. Então, eu quero deixar isso. Eu disse que ia ser sucinta, que nada sucinta. Oi, eu vou ser mais sucinta, eu vou ganhar de você hoje. Eu vou complementar dizendo o seguinte, né? Que o desafio, irmãs, de tudo isso que Carla falou, que a gente conversou aqui, o desafio não é ler Apocalipse. O desafio é abrir o coração para deixar que Jesus trate, para deixar que Jesus penetre, para que a gente saiba onde estamos falhando, porque com certeza nós nos enxergamos em algumas dessas cartas. E que maravilha que ele fez isso, porque ele está fazendo isso porque nos ama. Ele está aqui repreendendo a gente porque ele nos ama. E ele não quer perder a oportunidade de nós vivermos com ele no céu. Então, aqui agora é o momento da gente poder refletir como nós estamos vivendo, até que ponto nós estamos realmente entendendo o verdadeiro evangelho. Porque, como Carla falou no início, temos que ser bereanos, porque muita gente está aí falando no nome de Deus, está falando sobre sei lá, igreja abrindo, com cada nome esquisito, que eu não sei nem de onde saiu. E as pessoas até falam qual a igreja que é correta, em qual igreja eu vou.
E eu vou dizer para você, vá para a igreja mais próximo da Bíblia, não mais próximo da sua casa. Leia a sua palavra, seja a palavra de Deus, seja um bereano, porque no momento que aquilo não estiver batendo com o que Deus falou, levanta uma orelhinha aí, uma anteninha, e se edifique na palavra de Deus para que você mude e seja também um instrumento de Deus ali naquele lugar, porque você pode ser essa pessoa que vai abrir os olhos daquela igreja, porque o Senhor está tratando você. E nós todos somos tratados diariamente, né? Diariamente. Então, que... E Passei. né? Não, e não é só para... Ele não faz isso não é só para levar a gente para o céu, para a gente ter uma vida plena e abundante aqui na Terra. Né? Agora está. Né? Para revelá-lo, porque ele se revela, ele escolheu a gente para se revelar ao mundo. A igreja de Cristo é quem revela ele. Então, ó, que honra, que privilégio, né? Que sejamos, assim, atentas ao que nós estamos realmente vivendo nesse tempo. E agora é a hora. Porque eu vejo no livro do Apocalipse uma urgência para o nosso coração, né? Eu disse que ela não ia ser mais sucinta que eu. Eu ganhei. Não conseguiu, não. Não conseguiu, não. Vocês não contaram. O que eu gostaria de deixar aqui para o final, tá? Ela deixou escrito na página 90, Nancy, né? Que diz assim: Jesus diz a você e a mim: eu conheço a você, eu conheço o bom e o mal. Eu sei o que precisa acontecer em sua vida. Eu sei o que estou preparando para você. E se você tiver as minhas promessas como preciosas, não se arrependerá. E logo depois ela escreve, né? Jesus está oferecendo uma promessa de bênção, além do que podemos sequer pensar em pedir. Ele está nos oferecendo sua própria pessoa, providenciando tudo de que precisamos para a perseverança enquanto esperamos a sua volta. Amém. E o ponto que Valéria e Carla falaram um pouquinho agora na conclusão é justamente esse, né? Essas cartas, elas revelam uma característica de Cristo. Ela revela algo que Cristo queria tratar especificamente em cada carta. Mas cada carta foram o quê? 7 cartas que justamente significam o quê? A completude da Igreja de Cristo. E nós, individualmente, também somos a Igreja de Cristo. Nós, individualmente, também precisamos olhar. Porque eu vejo assim, em cada carta eu vejo um momento da minha vida. Em cada carta eu vejo, poxa, teve momentos que eu fui preguiçosa espiritualmente. Teve momentos que eu fiz as coisas só por fazer. Teve momentos que eu não conseguia ler a Bíblia, não conseguia orar a Deus, porque algo me fazia, o meu pecado me fazia me afastar cada vez mais de Deus. Então, ler essas cartas me fez ver cada uma delas em mim e saber que Deus está aí, de braços abertos. O Jesus Cristo está aí, mostrando a porta, batendo a porta e dizendo assim: escolha a perseverança, continue nessa caminhada. Aprenda a orar, aprenda a pedir, certo? Ande com pessoas que estão com essa mesma sede que você e persevere. Coloque na sua mente, deixe no seu coração, pregue, fale para as pessoas tudo isso que queima dentro de você. Eu vejo todas essas cartas em mim, entendeu? Então, a gente precisa... É por isso que, para mim, foi tão emocionante ler na perspectiva da autora, porque eu fiz, gente do céu, a gente lê pensando que é para os outros, mas não, todas para mim. Todas para mim. Mas é isso, amadas, a gente finaliza a nossa live. Até que vi, terminamos o capítulo 2, quase que a gente diz assim, então, é melhor a gente ir para o próximo capítulo 3. Quase que eu digo, é melhor a gente deixar para a próxima segunda o restante, mas deu certo, foi quase 1h30. Mas próxima live, próxima segunda-feira, a gente vai ler o capítulo 4 do livro
certo? No capítulo 4 do livro, a gente vai tratar do 4 e 5 do Apocalipse. É porque às vezes eu me confundo um pouquinho. Eu tenho dificuldade com direito e esquerdo, imaginem com a numeração, né? Então, a gente vai trabalhar o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, da Bíblia. Leiam para Mas fazer a gente vai usar a referência do livro de Nancy, o capítulo 4. É isso, não é isso, Carla? beijo. Aí. Boa noite. Então, muito Boa noite, obrigada, meninas. Boa gente. noite a quem nos Outra acompanhou. coisa, quem quiser mandar alguma contribuição, pode mandar no nosso direct, A fazer gente que nem o lê irmão na Claudinei, a live. gente vai ler aqui na live. Manda no direct, manda assim a contribuição que algo do que você leu e que vai ler. O próximo capítulo vai ser, vamos abordar o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Lê capítulo 4, lê capítulo 5 e o que vocês verem que tocou no coração de vocês, que vocês querem compartilhar aqui com a gente lê. Tá bom, pessoal? Pergunta também. Se a pergunta, pode mandar perguntas. Pergunta, minha gente. Assim, eu não sei, a gente Tudo pode, do a gente pode não saber tema, né? responder Do tudo. assunto. Tudo do Do tema. assunto. Gente, tchau, E aí a tchau. gente vai. Tchau.